E aí, pessoal, tudo bem? Quero falar hoje aqui com vocês sobre o eixo intestino-cérebro. Esse eixo intestino-cérebro foi, de alguma forma, tratado em um dos últimos vídeos do Daniel de Barros Martins. Mais uma vez, estou respondendo a um vídeo do Daniel de Barros Martins, mas também faz todo sentido eu estar respondendo, por quê? Porque o eixo intestino-cérebro é algo que me toca pessoalmente. Essa questão do intestino irritável, o vídeo dele está falando do intestino irritável, ele já começa falando desse eixo intestino-cérebro, de que o intestino tem é, o segundo local, né, o segundo órgão que mais tem neurônios no corpo humano, logo teria uma relação muito forte entre intestino e cérebro. E ele acaba mencionando que existem inúmeras pesquisas de correlação entre estados emocionais, transtornos mentais e transtornos gastrointestinais, aí no caso principalmente o transtorno, a síndrome do intestino irritável, a doença do intestino irritável. Por que isso me toca pessoalmente? Bom, antes de eu continuar a falar, gostaria que vocês me ajudassem, hein, dando um like nesse vídeo, compartilhando, se inscrevendo no canal, acionando as notificações e comentando para poder alimentar o algoritmo do YouTube, para poder me ajudar nessa tarefa de alimentar o algoritmo do YouTube. Bom, mas vamos lá. Eu quero quero falar então dessa relação, porque essa questão, porque é uma questão pessoal para mim, por quê? Porque eu tive o diagnóstico de intestino irritável, intestino irritável em 1994. Então já vai fazer 27 anos, quase 30 anos que eu tive esse diagnóstico e que eu tive repetidamente esse diagnóstico. E então isso é algo com o qual eu venho lidando há quase 30 anos. É algo que provocou inclusive uma mudança até na minha biografia. Minha vida de alguma forma tomou rumos e destinos muito relacionados a ter essa dificuldade, ter essa limitação, essa enfermidade. Estou há 30 anos batalhando com isso e há 10 anos, depois de quase 30 anos, quase 20 anos depois de intestino irritável, de ter o diagnóstico de intestino irritável, eu tive o quê? Eu tive contato há 9 anos, na verdade, eu tive contato com a terapia eumíntica e com a hipótese da higiene, que atualmente está desenvolvida e está evoluída para a hipótese dos velhos amigos. Então, eu tenho um histórico nisso que é totalmente diferente do que um psiquiatra, por exemplo, vai querer alegar. E as pesquisas que eles têm, até ficou claro isso no vídeo do Daniel Martins de Barros, que é o que? As pesquisas são pesquisas de correlação. Como assim? Pesquisas que mostram que existe uma incidência muito grande de transtornos mentais, no caso principalmente depressão e ansiedade, em pessoas que têm síndrome do intestino irritável. Isso não quer, decisão de correlação não quer dizer que está se falando de causa. Não estamos falando aí de causa, de que a causa do intestino irritável são os transtornos mentais, ou o contrário. Se é correlação, não se sabe o que causa o que exatamente. Bom, mas vamos lá. Vou falar um pouco também do que eu observo com outras hipóteses de outro campo totalmente diferente e também trazer a minha experiência pessoal. Eu ouvia muito quando eu tinha essa dificuldade, e tenho dificuldade desde criança, né, com o intestino mais solto, assim. Então, ouvia bastante de que, isso é psicológico, isso tem uma causa mental. E aí eu já tenho uma divergência forte com essa perspectiva de causalidade psicológica, porque eu tenho tentado mostrar aqui para vocês e vou colocar vídeos para vocês assistirem aí no cartão, no final, então fiquem atentos em relação a essa ideia de causalidade psicológica que eu acho totalmente furada. Já começa aí. Uma perspectiva analítica comportamental é furada, porque o psicológico não é uma causa, não existe agência mental. Então, não existe o mental enquanto causa. Nós não somos agentes do que ocorre conosco simplesmente porque nós poderíamos, fique mais otimista que tua vida vai melhorar.
Como se ficar otimista dependesse simplesmente de um ato de escolha, de vontade. E o otimismo, nesse caso, ele então, numa perspectiva analítica comportamental, ele é um efeito, ele não é a causa. As coisas melhoram e você fica mais otimista. Sua saúde melhora e você fica melhor, você fica mais tendente a ter mais alegria, mais disposição, a ter menos ansiedade. Se a sua saúde piora, sua saúde, né, o que você está comendo, se você não está comendo adequadamente, se você não está fazendo atividade física, se você não está sendo exposto às estimulações do mundo, às influências do mundo em você que possam de alguma forma fazer com que você tenha saúde, se você não está fazendo isso, a tendência é a tua saúde degringolar e você adquirir outros problemas de saúde, inclusive. Você ficar com medo do futuro, porque você está perdendo a saúde, você tem ansiedade, você ficar desanimado, porque já não tem mais a mesma capacidade e funcionalidade, capacidade de trabalho, capacidade de atuação no mundo. Então, para mim é muito claro isso, né? Que o estado de saúde da pessoa, e aí peguemos o intestino, por exemplo, a pessoa não está bem dos intestinos, está com o funcionamento intestinal todo atrapalhado, está com a rotina toda atrapalhada em função disso. Vamos pegar, por exemplo, a pessoa que tem um intestino irritável, diarreico, está tendo urgências intestinais, não fica com medo de sair, de saindo, ficar com vontade de ir no banheiro, não ter banheiro e fazendo as calças. Então imagina, é esse o novo problema que muitas pessoas passam a ter. A vida fica comprometida porque a pessoa está o tempo todo com vontade de ir ao banheiro, ela não consegue fazer isso fora da casa dela, ela não se sente bem fazendo isso fora da casa dela, tá? Então já vamos pensar assim no algo que é bem básico e prático para se pensar o que um transtorno intestinal pode mudar na vida da pessoa e pode produzir de ansiedade, sintomas ansiosos e depressivos. Então nós já temos um quadro aí que pode facilitar muito isso. E vamos pensar o quê? Vamos pensar na abordagem que ele chama mesmo, o Daniel chama de holística, que é a mais importante. Nós temos que olhar para todos os fatores possíveis. E imagine, por exemplo, mudança de dieta ajudando a pessoa. Se há uma mudança de dieta que ajuda a pessoa, ela vai contornar muita coisa e vai resolver muita coisa na vida dela. E de fato há muita coisa que pode ser feita com dieta. E que é isso que muitas vezes não se traz, não se trata. E, ok, vai no gasto, o gasto vai tentar falar de dieta. Mas o problema é que a coisa não está tão simples hoje em termos de evidências acerca de dieta mesmo. Não é qualquer dieta de qualquer jeito que pode se aplicar a todo mundo, caso a caso, obviamente. Mas existem descobertas mais recentes que apontam para novos caminhos. Quais caminhos? Dietas com carboidratos simples, com muito carboidrato simples, com muito açúcar. Essas dietas são pró-inflamatórias. Mas não é uma doença inflamatória. Ela é micro-inflamatória em muitos casos. Também tem esse ponto. E não precisa ser uma inflamação completamente bem deflagrada e tudo, como doença inflamatória intestinal, para ter os sintomas que as pessoas observam que têm e sofrem quando é o caso do intestino irritável, que pode sim estar relacionado a correlatos inflamatórios, a pequenas ou microinflamações ou algo que seja pró-inflamatório. Então esse que é o ponto. A questão da inflamação crônica talvez seja crucial. E quando se fala em inflamação crônica e se fala de aumentar a microbiodiversidade, tornar a flora bacteriana da pessoa, dos intestinos, mais diversificada, para poder enfrentar melhor, prevenir melhor a inflamação, temos um caminho muito promissor aí, que inclusive trata disso também em nível neurológico, de aumento da diversidade da microbiota, da flora e a prevenção de transtornos ansiosos e depressivos, a prevenção de transtornos mentais. Existem pesquisas com isso também. Então eu sinto que o que está mais promissor hoje é a questão do microbioma, dos microbiomas, de como está o microbioma da pessoa. Como é que está a flora, o microbioma, microbiota, flora, tá? Como é que está isso na pessoa? Aí como é que se faz para tornar isso
mais saudável, tornar o microbioma um microbioma diferente, reconstituir o microbioma, torná-lo mais saudável, que é mais diversificado. As pessoas com doenças inflamatórias, doenças crônicas, inflamatórias intestinais, até intestino irritável no caso, que não é uma doença inflamatória intestinal, mas é um correlato, vamos assim dizer, essas pessoas têm geralmente um prejuízo, uma degeneração da diversidade de seu microbioma. O microbioma saudável tem de 1.000 a 1.200 espécies e as pessoas muitas vezes estão com 800 espécies. Então, há prejuízos no microbioma, isso é evidente para um outro campo de evidências que é muito forte, e trabalhar para se aumentar a diversidade desse microbioma, para tornar esse microbioma um microbioma que seja mais preventivo para a inflamação, com as espécies mais adequadas, constituído de uma forma mais adequada para prevenir a inflamação, é um caminho muito promissor e é o caminho que eu encontrei. Então, mas Adriano, você já tentou tratar a depressão com a medicação e tudo? Sim, já tentei e não adiantou nada. E com antidepressivo tricíclico, que é aquele que é mais constipante, que no meu caso seria melhor, porque tem a forma diarreica, mas não adiantou nada e só tive os efeitos colaterais dos próprios antidepressivos, que não eram nada bons para a minha funcionalidade. Então eu estava dormindo super bem, eu tinha uma vida tranquila, sem estresses, não estava estressado, não estava muito atribulado com nada. E entrou o antidepressivo tricíclico e o que ele fez? Ele diminuiu minha funcionalidade porque aumentou o sono de uma forma absurda. Fora o fato de você estar tomando aquela droga todo dia, ela não tem uma perspectiva de cura, não é cura, é um remédio que está todo dia ali só para tentar causar um efeito colateral, imagina, e não é cura e vai te tornar dependente. Os próprios sintomas de depressão, não existe evidência, estou colocando vídeos aí para vocês no card, não existe evidência de comprovação científica de eficácia de antidepressivo até hoje para sintomas de depressão. Então, assim, a situação é uma situação dramática e a gente vai querer colocar remédio na história, achar que remédio é que vai resolver. Não, nós temos que ir na raiz do problema. Temos que tentar descobrir qual é a etiologia, quais são os determinantes, as causas desse tipo de problema. E a hipótese dos velhos amigos é que traz muito bem isso. O que é a hipótese dos velhos amigos, Adriano? Coloco o vídeo aí sobre terapia holística para vocês. No card, coloco no final para vocês saberem o que é e terem uma ideia do que é isso, de como é que é esse processo de reconstituição de microbioma. E aí entra o quê? Entra todo um trabalho com probióticos, pode ser probiótico oral, pode ser, claro, que a gente tem oral, né? Mas pode ser via terapia com eumintos, pode ser, no caso, a perspectiva talvez de transplante fecal. Eu tenho trabalhado muito com a terapia com eumintos, que não chegou ao Brasil, que é complicada justamente por não ter chegado, mas é essa perspectiva sempre, seja a terapia com eumintos, com os probióticos orais, com as fibras solúveis, com probióticos orais, a perspectiva é qual? De reconstituição do microbioma, diminuição de carboidratos simples, de açúcar, para não permitir o crescimento de bactérias, que são bactérias patógenas, patogênicas, nessa constituição do microbioma que desregula o nosso microbioma saudável e acaba produzindo processos inflamatórios. Então, eu acho que a raiz, na verdade, está aí. Está na gênese dos processos inflamatórios, em uma vida, numa rotina que é inflamatória. Numa série de comportamentos são mais inflamatórios e a gente tem que trabalhar para prevenir a inflamação crônica, para se curar da inflamação crônica e tentar descobrir o que é que se insere aí como elemento saudável para a cura, para você de alguma forma trabalhar lá nos determinantes, nas causas do problema e não com remédio que não se comprovou eficácia, não com remédio psiquiátrico para a depressão que não tem comprovação de eficácia até hoje, infelizmente, com mais de 60 anos depois de ter inventado o primeiro
antidepressivo, que foi a amitriptilina, no final da década de 50. Então, o que eu queria fechar aqui com vocês é isso, tá? Vamos pensar em algo mais efetivo. Existe essa possibilidade, existem essas evidências no campo científico, tá bom? Então é isso. Se vocês quiserem, uma hora eu faço um vídeo somente sobre a hipótese dos velhos amigos, apesar de que eu acho que eu já vinha tratando mais ou menos disso e em alguns vídeos que estão aí que eu estou colocando no card, posso colocar no final também. É isso então, pessoal. Obrigado e até a próxima!